Boa noite, pessoal. Tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, e vamos voltar agora a trabalhar o conteúdo do regimento interno. Faz um tempinho que eu não postava algum vídeo, estava aí preparando material para a parte de processo legislativo, que iniciará agora em junho, uma sequência de vídeos sobre processo legislativo, todo o conteúdo da Alesc, vocês vão ver, e também os resumos. Nós vamos começar a estudar a partir de semana que vem da parte do regimento interno. E é claro que eu não esqueci também, né, dos conhecimentos gerais de Santa Catarina, que teremos vídeos também nesse canal. Lembrando que pelo Diário Oficial vamos fazer aí basicamente, acho que vai fazer 2 meses que foi publicado, que eles estão aí reajustando, lembra, reajustando os cargos na área de TI. Então, em breve, aquela comissão que foi montada deve estar aí fornecendo os ajustes do como vai ficar, né? E para depois voltar o concurso. Vamos aguardar semana que vem, acompanhar o Diário Oficial da Lesc, para ver se temos alguma notícia daquela comissão, né? Que eu mostrei para vocês em um vídeo, que foi organizada na Lesc para poder voltar e ajustar o cargo de TI e retomar o concurso. Então vamos aproveitar esse momento, enquanto não é divulgado para todos que o concurso vai voltar, né? Espero que essa comissão já dê um parecer final e que eles não prorroguem esse prazo de análise da comissão. Espero que já dê um parecer final, já tenham aí o ajuste do cargo. Essa informação, por enquanto, eu não tenho, mas vamos aguardar. Enquanto isso, vamos focar no estudo, é foco. Foco nesse mês de junho e julho, tá? Que eu tenho fé aí que mais tardar no começo do segundo semestre, nós vamos ter o concurso da Lesc voltando com tudo. Beleza? Então vamos que vamos agora para o final do conteúdo teórico do regimento interno. Finalmente chegamos lá, tá, pessoal? Chegamos. E agora, é claro, que começa com a parte do veto do governador. Então, um projeto de lei foi aprovado e, por exemplo, criou a obrigatoriedade do governo executivo divulgar os gastos com construção civil dentro de cada obra. Mas não só isso, né? Informar também no site da prefeitura, no Instagram do governo do estado, divulgar detalhes que não são fornecidos. Vamos supor que existe esse projeto, né? Eu sei que tem alguns similares aprovados hoje. Só que vamos supor que o governo do estado queira vetar, né? Não concorde com parte do que está lá e encaminhe o que? O veto. O veto em relação a alguma parte do projeto. Sempre que tem um veto, nós temos aí a publicação no Diário Oficial da Alesc e também o envio para a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, se vocês repararam, né, quase sempre ela é acionada, né, no começo de cada projeto, né, de cada processo legislativo, sempre também em que a gente tem uma mudança muito importante, uma alteração dentro de um projeto, nós temos aí a participação da Comissão de Justiça. E no caso de veto, agora também, tá? Então, depois do veto, vai para a Comissão de Constituição e Justiça para análise. Olha só, a comissão na condição de fração técnica, né? Porque é a Comissão de Constituição e Justiça que analisa toda a legalidade dos atos, que analisa se determinada situação é constitucional em relação à Constituição do Estado. E eles vão ter 2 reuniões para analisar, né, esse veto, para analisar o motivo, para analisar todas essas questões técnicas e legais do veto. Depois disso, vai colocar na ordem do dia, tá? Vai colocar na ordem para discussão no plenário, na pauta, tá? E esse veto ele vai ser colocado para discussão em um turno único aí, dentro do prazo de 30 dias. Então, depois que a comissão analisa em 2 reuniões, 30 dias para discussão em um turno único na ordem do dia. Os deputados que votaram em si, assim aceitam o veto e, votando não, rejeitam o veto.
E no caso de veto parcial, poderá ser feita por partes, então, dependendo do que foi vetado, né? Pode vetar alguns artigos, alguns incisos. Então, você pode votar o veto de forma parcial, tá? A votação, então, ela pode ser feita por partes, desde que tenha sido feito um requerimento, né? Um requerimento de votação, conforme nós já vimos. E o veto será considerado rejeitado se obtiver a maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativos contrários à sua aceitação. Então, para rejeitar um veto, a maioria absoluta tem que ser contra, né, a aceitação desse veto. Essa é a forma prática, né, de como derrubar o veto do Poder Executivo. Se o veto não for apreciado pelo plenário nesse prazo de 30 dias, ele obrigatoriamente aí vai ser incluído na pauta e na ordem do dia aí da sessão subsequente, entrando na frente das outras matérias, tá? A menos que tenha, por exemplo, a votação de uma lei orçamentária, né? Uma outra votação que seja mais importante, mas entra na frente das outras proposições. Então, se tiver um outro projeto comum, ele entra na frente, tá? Ele entra na frente em relação àquelas outras prerrogativas, que nós temos aquelas leis que sempre têm o direito de serem aí votadas antecipadamente, dependendo do rito, né? E, e do momento em que a gente se encontra no calendário, tá bom? E se o veto for rejeitado, vai ser enviado depois para o governo do estado para promulgação, tá? Para promulgação. E se o projeto não for promulgado pelo governador do estado, o presidente da Assembleia pode promulgar, tá? E se o presidente da Assembleia não promulgar, o vice-presidente o fará. Então, né? Que o vice-presidente, como a gente viu, tem as atribuições do presidente no caso da sua ausência, né? No caso da sua falta. Em relação às leis delegadas, então o regimento interno ele finaliza que a LESC pode delegar poderes ao governo do estado para elaboração de leis e essa delegação vai ser feita por meio de resolução especificando o seu conteúdo, como por exemplo a gente teve agora o imposto de renda retido, né, de todas as notas fiscais, conforme a resolução do governo federal. Então o governo do estado delegou, né, encaminhou uma resolução para discutir sobre o conteúdo, sobre o assunto, né? Isso é uma questão mais contábil. Então, uma resolução ela pode ser feita, né? Desde que também em forma de lei delegada, em forma de assunto de lei delegada, desde que autorizada pela ALESC. A resolução poderá determinar a apreciação do projeto de lei para a ALESC, que será feita em votação de 2 turnos, vedada a apresentação de emendas. Então, isso aqui é especificamente a leis delegadas. A gente vai ver com maior profundidade quando trabalharmos com processo legislativo, que muitos desses conteúdos do regimento interno nós vamos trabalhar com a maior profundidade na parte de processo legislativo, que é um outro assunto que cai aí e vai cair com frequência no conhecimento geral aí da LESC. Além das leis delegadas, o que é muito comum são as medidas provisórias. Então, as medidas provisórias são feitas pelo governo executivo, né, pelo Poder Executivo. Depois que elas forem criadas, vão ser lidas no expediente. E após a publicação, vão ser encaminhadas para quem? Para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, imagina, aquele caso ali do governo federal, né, que é mais comum, todo mundo sabe, que foi feita alteração dos ministérios via medida provisória. A medida provisória é uma lei que o Poder Executivo faz, né? Meio que já começa a funcionar todo o processo de alteração, é algo provisório, né? Uma medida provisória, mas que deve ser votado pelo Congresso, que é o Congresso que vai definir, né? Vai fazer as leis, que vai concordar, que vai fiscalizar o Poder Executivo. Então, se o Congresso não quisesse que os ministérios fossem alterados, eles votariam contra, né, a medida provisória, não transformariam aí em lei.
Mas vocês viram que acabaram no final aprovando, né, e aceitando as alterações do Ministério. A medida provisória ela é feita pelo Poder Executivo de caráter emergencial, né, pra, para os efeitos acontecerem antecipadamente. Assim, resumindo, antes de a gente entrar com profundidade, quando a gente trabalhar com o processo legislativo, tá? E é claro que se entra um projeto, uma lei nova, uma proposição, o primeiro a analisar sempre é a Comissão de Constituição e Justiça. E lembrando que quando tiver um caráter de impacto financeiro, a Comissão de Finanças e Tributação também vai analisar em sequência. São as duas comissões mais usuais, tá? Bom, o prazo é de uma reunião para análise dos aspectos constitucionais e também uma análise, né, da questão de relevância e urgência da votação da medida provisória. E após o encerramento dessa reunião, se tem uma análise da admissibilidade da medida provisória para a ordem do dia, né, para votação e discussão em turno único. Então, se passar o prazo e não tiver essa reunião, essa definição, vai ser colocado para discussão e votação, independentemente do parecer da Comissão de Justiça. Tá? E no caso que não for considerada admissível, então, por exemplo, uma medida provisória que vai contra a Constituição, ela vai ser arquivada e vai ser divulgada aí no Diário Oficial do Estado e vai ser feito um decreto legislativo considerando-a inadequada, tá bom? Outro ponto importante. Isso pode acontecer então, né, de acordo com a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Eles têm uma forte importância dentro da ALESC. Bom, aprovada pelo plenário, a admissibilidade da MP caberá à comissão de mérito específica, no prazo de 3 reuniões, o recebimento e apreciação de emendas para emissão de parecer e elaboração do projeto de conversão em lei, né? Então a ideia é que a medida provisória ela seja algo provisório e vire uma lei, né? E é claro que depois que a Comissão de Constituição e Justiça avalia, um projeto, por exemplo, na área da saúde, vai ser avaliado pela Comissão de Saúde, em que vai ter o relator que vai analisar o projeto. Vão ser feitas propostas ou não, né, de emendas conforme for a discussão dentro da Comissão de Saúde, né? Esse é um ponto importante. E o prazo é de 3 reuniões. É um prazo bem mais curto. Por quê? Porque a medida provisória é algo relevante e urgente, né? É para ser pelo caráter da MP, tá bom? Pelo caráter da medida provisória. Um outro ponto importante é que a medida provisória é para tratar daquele tema. É um caráter de urgência e relevância. Eu não posso trabalhar com um assunto estranho àquela matéria. Então, esse é um ponto importante. E também está destacado no regimento interno, tá? É vedada a apresentação de emendas que versam sobre matéria estranha, aquela tratada na MP. Depois disso, caberá à Comissão de Constituição e Justiça, no prazo de 2 reuniões, proceder ao exame do projeto de conversão em lei de MP, se houver alteração em relação ao texto original. Então, foi para a Comissão de Saúde. Alteraram o contexto, alteraram alguns artigos, alguns incisos. Ele volta para a Comissão de Constituição e Justiça para analisar o mérito e analisar novamente esse projeto de lei em relação a toda a questão constitucional e admissibilidade do projeto. E depois disso, né, vai ser incluído em pauta para discussão e votação aí da MP em um projeto de lei. Esse é o processo e esse é o rito no caso das medidas provisórias. Depois, para finalizar, o regimento interno ele comenta sobre as nomeações. Então, o governo do estado ele tem a competência, conforme o regimento interno, da indicação, tá, para o conselheiro do Tribunal de Contas ou para qualquer nomeação que dependa da aprovação da ALESC.
Nesses casos, vai ser constituída uma comissão especial de até 7 membros para análise aí da indicação. E se julgar conveniente, a comissão vai requisitar informações para análise aí dessa indicação, tá? Então, a LESC também faz análise das indicações do governo do estado para o Conselho do Tribunal de Contas ou para o Conselho da MP, para o Procurador-Geral da MP. Então, a LESC pode fazer essa análise, né? E vai ser feita uma comissão especial nessa avaliação, tá? Nessa avaliação. O regimento interno, ele também aborda que ele pode ser alterado, tanto por iniciativa de um deputado, desde que tenha apoio de 1/3 dos membros. Então, 1/3 dos 40 deputados tem que apoiar a alteração do regimento interno para que tenha uma alteração, ou desde que a alteração seja feita pela mesa, né? Seja uma proposta feita pela mesa. Depois que essa proposição de alteração do regimento interno entrar em pauta, vai ser publicada e encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, né? Sempre. E nesse caso, vai analisar no prazo de 6 reuniões. Vocês viram, né, que dependendo do tipo de projeto, pode ser 12 reuniões, 3 reuniões, 2, uma reunião, 6 reuniões. Então é algo difícil de você gravar todos, né? Então por isso que a minha ideia é que você entenda o processo. Gravar quantas reuniões são em todos os períodos. Em um edital que nós temos muito conteúdo, né? Não sei se chega a ser válido pelo que a banca costuma cobrar. Na minha percepção, não é tão necessário gravar a quantidade de reuniões, mas sim a ideia, né? A ideia do processo. E para finalizar o vídeo de hoje, a questão da fiscalização. Compete ao deputado ou comissão permanente propor sustação de atos do Poder Executivo. Então, qualquer deputado, por exemplo, pode fiscalizar uma escola do Poder Estadual que foi feita uma situação Y, ou um decreto do governo estadual, do Poder Executivo, que cria uma lei, que cria processos que não estão aptos dentro de uma lei ordinária, por exemplo, da LESC, né, que os deputados votaram. Então, se o Poder Executivo extrapolar a função dele, né, que não é legislar, e não é, por exemplo, também julgar, né, quer dizer, de forma geral, né, não é essa a atividade principal. Se os deputados acharem, ou a comissão permanente achar que está indo além do seu alcance, eles vão ter que analisar e fazer uma fiscalização, né? Eles podem até montar uma comissão, pode fazer aí, né, a sustação do ato, encaminhando para a Comissão de Constituição e Justiça, tá? E isso vai basicamente invalidar aquele ato, se for um decreto, se for uma portaria, se foi uma resolução. Então, dependendo do que for, o deputado pode encaminhar também para a Comissão de Constituição e Justiça para sustar aquele ato. E é claro que também, no geral, os deputados fiscalizam, né? Dependendo de quem for, os atos e fatos de forma diferente, não somente utilizando esse meio do regimento interno, né? Que é o encaminhar o ato para sustação através da Comissão de Constituição e Justiça. É claro que o deputado também não pode extrapolar o regimento interno, mas ele pode, né, exercer a sua atividade, que é de fiscalizar o Poder Executivo. O restante nós vamos ver no próximo vídeo, que eu vou dividir em dois. E basicamente nós vamos entrar no assunto final, que é a ética e decoro parlamentar, que o regimento interno diz de deveres, de direitos e de penalidades que os deputados podem sofrer, né? Quais são as sanções em alguns casos específicos. Isso finaliza o regimento interno nessas 18, 17 aulas que nós vimos. E depois disso, né, desse último vídeo, nós vamos ter resumos, mapas mentais e aulões de regimento interno. E mês de junho, como eu já tinha avisado,
vai ser o mês do processo legislativo e vamos finalizar os conhecimentos gerais em Santa Catarina. Um forte abraço a todos, vamos que vamos, e agora eu vou voltar com tudo, tá? Vamos ter vídeo aí toda semana, pelo menos 2 a 3 vídeos aí do nosso conteúdo da LESC. Um forte abraço a todos e até a próxima!